Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje trazemos uma notícia que vai deixar todos vocês chocados. Ken Yaman, o ator turco que conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo, finalmente decidiu quebrar o silêncio aos 35 anos. O que ele revelou vai mexer com os sentimentos de todos nós. É uma verdade muito triste e impactante que ele guardou por muito tempo. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Fiquem até o final porque essa revelação vai mudar tudo o que vocês pensavam sobre Ken Yaman. Vamos descobrir juntos essa verdade que ele escondeu por tanto tempo. Então, preparem-se porque o que vocês vão ouvir agora é realmente surpreendente. Ken Yaman nasceu em 8 de novembro de 1989 em Istambul, Turquia, uma cidade vibrante que mistura história, cultura e modernidade. Filho de Guven e Gulden Yaman, ele cresceu em um ambiente acolhedor, mas enfrentou desafios desde cedo. Aos 5 anos, seus pais se separaram, um momento que marcou sua infância. Apesar disso, Ken manteve uma relação próxima com ambos, encontrando neles apoio para perseguir seus sonhos. Sua família, de raízes albanesas vindas do Kosovo e da Macedônia, trouxe uma riqueza cultural que influenciou sua visão de mundo. Desde pequeno, Ken se destacou pela inteligência e energia. Estudou no prestigiado Bilfen College, onde já mostrava talento acadêmico. Mais tarde, ingressou no Liceu Italiano de Istambul, uma escola conhecida por sua exigência. Ali ele se formou como um aluno brilhante, sempre entre os melhores da classe. Além dos estudos, Ken tinha outra paixão, o basquete. Alto, atlético e dedicado, ele se destacou tanto nas quadras que conseguiu uma bolsa de estudos para o ensino médio. O esporte não era apenas um hobby, mas uma forma de canalizar sua energia e aprender disciplina. Enquanto crescia, Ken sonhava grande. Ele admirava atores de Hollywood e estrelas do cinema turco, imaginando um dia estar nos palcos ou nas telas. No entanto, sua família o incentivava a seguir um caminho mais tradicional. A pressão para escolher uma carreira estável era constante, mas Ken nunca deixou de acreditar que poderia unir sua inteligência aos seus sonhos artísticos. Ele sabia que o futuro reservava algo maior, algo que o levaria além das salas de aula e das quadras de basquete. Na adolescência, Ken começou a explorar o mundo das artes. Ele participava de peças escolares e eventos culturais, onde sua presença carismática chamava a atenção. As pessoas ao seu redor notavam seu charme natural e sua habilidade de cativar quem o ouvia. Ainda assim, ele sabia que precisava de uma base sólida antes de mergulhar de cabeça em uma carreira incerta. Foi por isso que, ao terminar o ensino médio, decidiu estudar direito, uma escolha que agradou sua família e garantiu uma formação respeitável. Mas o jovem Ken não era de se contentar com o comum. Mesmo enquanto se preparava para a universidade, ele continuava a sonhar com os holofotes. A vida em Istambul, com seus mercados coloridos, ruas cheias de história e a energia pulsante da cidade, alimentava sua imaginação. Ele sentia que estava destinado a algo maior, algo que tocaria o coração de milhões. O que ele não sabia era que anos depois, uma decisão corajosa mudaria tudo. À medida que Ken se aproximava da vida adulta, uma pergunta o perseguia: deveria seguir o caminho seguro do direito ou arriscar tudo por sua verdadeira paixão? Essa dúvida o acompanharia pelos próximos anos, moldando o homem que ele se tornaria. Enquanto ele caminhava pelas ruas de Istambul com o Bósforo ao fundo, o futuro parecia incerto, mas cheio de possibilidades. Após concluir o ensino médio com brilhantismo, Ken Yaman ingressou na Universidade Yeditepe, em Istambul, onde se formou em Direito em 2012. A escolha pelo curso não foi por acaso. Ele queria uma carreira sólida que garantisse estabilidade e orgulhasse sua família. Durante os anos de faculdade, Ken mergulhou nos estudos, destacando-se em disciplinas como direito empresarial. Sua dedicação o levou a estagiar na PricewaterhouseCoopers, PwC, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, onde trabalhou na área de fusões e aquisições. O ambiente corporativo, cheio de números e negociações, era desafiador, mas Ken se saía bem, conquistando o respeito dos colegas. Além do trabalho na PwC, Ken começou a escrever artigos para o jornal Dünya, um dos mais importantes da Turquia, focado em economia e negócios. Seus textos claros e bem fundamentados mostravam sua habilidade de comunicar ideias complexas de forma simples. Ele parecia destinado a uma carreira de sucesso no mundo jurídico, com um futuro promissor em escritórios de advocacia ou grandes corporações. Mas, no fundo, algo não parecia certo. Apesar do prestígio, Ken sentia que o direito não o completava. Havia um vazio, uma vontade de expressar sua criatividade e paixão.
Foi então que ele começou a ouvir sua voz interior. Nos momentos livres, Kim se pegava assistindo a filmes e séries, imaginando-se nos papéis principais. Ele sabia que atuar exigia mais do que carisma, era preciso técnica e coragem. Determinado, começou a investir em cursos de teatro e expressão corporal em Istambul. As aulas eram um contraste com a rigidez do mundo jurídico. Ali, ele podia ser livre, explorar emoções e contar histórias. Cada exercício de improvisação ou leitura de roteiros o fazia sentir mais vivo, como se estivesse finalmente no caminho certo. Esses primeiros passos no mundo da atuação não foram fáceis. Quem enfrentava dúvidas internas e a pressão de abandonar uma carreira estável por algo tão incerto? Amigos e familiares o questionavam, após concluir o ensino médio com brilhantismo, Kim Yaman ingressou na Universidade Yeditepe, em Istambul, onde se formou em Direito em 2012. A escolha pelo curso não foi por acaso. Ele queria uma carreira sólida que garantisse estabilidade e orgulhasse sua família. Durante os anos de faculdade, Kim mergulhou nos estudos, destacando-se em disciplinas como direito empresarial. Sua dedicação o levou a estagiar na PricewaterhouseCoopers PwC, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, onde trabalhou na área de fusões e aquisições. O ambiente corporativo, cheio de números e negociações, era desafiador, mas Kim se saía bem, conquistando o respeito dos colegas. Além do trabalho na PwC, Kim começou a escrever artigos para o jornal Dünya, um dos mais importantes da Turquia, focado em economia e negócios. Seus textos claros e bem fundamentados mostravam sua habilidade de comunicar ideias complexas de forma simples. Ele parecia destinado a uma carreira de sucesso no mundo jurídico, com um futuro promissor em escritórios de advocacia ou grandes corporações. Mas, no fundo, algo não parecia certo. Apesar do prestígio, Kim sentia que o direito não o completava. Havia um vazio, uma vontade de expressar sua criatividade e paixão. Foi então que ele começou a ouvir sua voz interior. Nos momentos livres, Kim se pegava assistindo a filmes e séries, imaginando-se nos papéis principais. Ele sabia que atuar exigia mais do que carisma, era preciso técnica e coragem. Determinado, começou a investir em cursos de teatro e expressão corporal em Istambul. As aulas eram um contraste com a rigidez do mundo jurídico. Ali, ele podia ser livre, explorar emoções e contar histórias. Cada exercício de improvisação ou leitura de roteiros o fazia sentir mais vivo, como se estivesse finalmente no caminho certo. Esses primeiros passos no mundo da atuação não foram fáceis. Quem enfrentava dúvidas internas e a pressão de abandonar uma carreira estável por algo tão incerto? Amigos e familiares o questionavam. Por que jogar fora anos de estudo por um sonho arriscado? Mas quem era obstinado? Ele acreditava que podia unir sua disciplina de advogado com a paixão de artista. Aos poucos começou a fazer testes para papéis pequenos, enfrentando rejeições, mas nunca desistindo. Cada não o tornava mais determinado. Istambul, com sua energia vibrante, foi o cenário perfeito para essa transição. Entre os minaretes das mesquitas e o barulho dos mercados, Kim encontrava inspiração. Ele sabia que o caminho para o sucesso seria longo, mas estava disposto a trabalhar duro. Sua vida dupla de dia, advogado, à noite, aspirante ator, estava moldando um homem resiliente e multifacetado. Enquanto ele se preparava para audições, uma oportunidade estava prestes a surgir. Algo que o levaria dos escritórios de advocacia para os estúdios de televisão. O que Kim não imaginava era que, em breve, seu rosto estaria nas telas de milhões, e sua vida mudaria para sempre. Mas antes disso, ele precisava dar o próximo passo, um salto que exigiria ainda mais coragem. Kim Yaman deu o salto definitivo para a atuação em 2014, quando estreou na televisão com a série Gonu Ileri. Seu papel era pequeno, mas sua presença marcante chamou a atenção. Ele trouxe carisma e energia para as cenas, mesmo com pouco tempo de tela. Esse primeiro trabalho foi como um teste. Kim percebeu que amava estar diante das câmeras, mas também que precisava aprender mais. Determinado, ele continuou se aprimorando, estudando técnicas de atuação e observando grandes atores para absorver suas habilidades. Em 2015 veio a primeira grande oportunidade com Inad na Esk, uma comédia romântica onde interpretou Yal, um jovem carismático. A série foi um sucesso na Turquia, e Kim começou a ser reconhecido nas ruas. Sua química com os colegas de elenco e seu charme natural conquistaram o público. Ele estava começando a entender o poder de sua presença, mas ainda era apenas o início. Entre 2016 e 2017, atuou em Angimi Sevmedik, um drama que mostrou sua versatilidade.
Nesse projeto, ele enfrentou desafios, incluindo uma polêmica que marcaria sua trajetória, sua dedicação ao trabalho o manteve no caminho certo. O grande turning point veio em 2017 com Dolunay, onde estrelou ao lado de Ozzy Gurel. A história de amor entre seus personagens cativou milhões de espectadores. Quem interpretou Feri, um empresário sério com um lado romântico, e sua atuação foi tão convincente que o público se apaixonou. Dolunay consolidou seu nome na Turquia, e os fãs começaram a acompanhar cada passo seu. Ele recebia mensagens de apoio, pedidos de fotos e um carinho que às vezes o surpreendia. A fama estava crescendo, e com ela vinham novas responsabilidades. Mas foi em 2018 que Ken Yaman alcançou o estrelato mundial com Erkin Sikus. Na série, ele viveu Ken Divit, um fotógrafo aventureiro e apaixonado, ao lado de Demet Özdemir. A química entre os dois era eletrizante, e a história de amor conquistou fãs em dezenas de países. Erkin Sikus foi exibida em mais de 50 nações, da América Latina à Ásia, transformando Ken em um ícone global. Ele não era mais apenas um ator turco, era uma estrela internacional. As redes sociais explodiram com grupos de fãs, e seu Instagram começou a ganhar milhões de seguidores. Apesar do sucesso, Ken mantinha os pés no chão. Ele sabia que a fama era passageira se não fosse acompanhada de trabalho duro. Nos bastidores ele era conhecido por sua disciplina, chegando cedo aos sets e estudando seus roteiros com cuidado. Mas a exposição também trouxe desafios. A mídia começou a especular sobre sua vida pessoal, especialmente sua relação com Demet Özdemir. Enquanto os holofotes brilhavam, Ken sentia a pressão de ser perfeito. À medida que sua carreira decolava, Ken se perguntava como manter o equilíbrio entre a vida pública e a privada. Ele estava no auge, mas algo dentro dele dizia que o próximo capítulo seria ainda mais intenso. Uma nova fase, cheia de oportunidades e desafios, estava prestes a começar. O ano de 2018 marcou um ponto de virada na vida de Ken Yaman com Erkin Sikus. Ao lado de Demet Özdemir, ele formou um dos casais mais queridos da televisão turca. Na série, Ken interpretava Ken Divit, um fotógrafo de espírito livre, enquanto Demet dava vida a Sanin, uma jovem sonhadora. A química entre eles era tão forte que parecia saltar da tela. Cada olhar, cada toque, cada diálogo entre os dois fazia o público suspirar. Os fãs apelidaram o casal de Ken, e logo a série se tornou um fenômeno global. Fora das câmeras, a conexão entre Ken e Demet também era inegável. A mídia turca e internacional começou a especular sobre um possível romance. Fotos dos dois em eventos, sorrindo juntos ou trocando olhares, alimentavam os rumores. Em 2019, diversos veículos confirmaram que Ken e Demet realmente viveram um relacionamento durante as gravações. Eles eram discretos, evitando falar abertamente sobre a vida pessoal, mas a paixão entre eles era difícil de esconder. Os fãs celebravam cada pequena pista, desde posts nas redes sociais até entrevistas onde elogiavam um ao outro. Demet, em uma entrevista, revelou que trabalhar com Ken foi transformador. Ela destacou sua dedicação e como ele a ajudou a crescer como atriz. Ken, por sua vez, não poupava elogios à colega, dizendo que atuar com Demet era intenso e natural. Ele admirava sua autenticidade e profissionalismo, o que tornava as cenas ainda mais verdadeiras. Para Ken, Erkin Sikus não foi apenas um marco na carreira, mas também uma experiência emocional profunda. Apesar do carinho mútuo, o relacionamento enfrentava desafios. A fama de Erkin Sikus trouxe uma exposição enorme, e a pressão da mídia testava a paciência dos dois. Eles tentavam proteger sua privacidade, mas os holofotes eram implacáveis. Cada passo era observado, cada palavra analisada. Ainda assim, Ken e Demet mantinham uma relação respeitosa, mesmo quando os rumores de separação começaram a surgir no final de 2019. Eles nunca confirmaram oficialmente o fim, mas o silêncio sobre o assunto falava por si. Os fãs, porém, nunca esqueceram Ken. Até hoje, clipes de Erkin Sikus circulam nas redes, e grupos dedicados ao casal mantêm viva a memória daquele romance. Para muitos, Ken e Demet representam o auge das novelas românticas turcas, com uma química que poucos casais na TV conseguiram igualar. Mesmo após o fim do relacionamento, eles seguiram se respeitando como colegas, e Ken sempre mencionava Demet com carinho em entrevistas. Enquanto lidava com o peso da fama e da vida amorosa, Ken começava a sentir o impacto de ser uma estrela global. Ele sabia que sua carreira estava apenas começando, mas as expectativas cresciam a cada dia. O sucesso de Erkin Sikus abriu portas, mas também trouxe perguntas. Como manter a autenticidade em meio a tanto assédio? O próximo capítulo de sua vida prometia novas conquistas,
mas também novos desafios, enquanto ele buscava equilibrar amor, fama e seus próprios sonhos. O sucesso de Erkin Sikus em 2018 catapultou Ken Yaman para um novo patamar. Sua interpretação de Ken Devitt, cheia de carisma e emoção, não passou despercebida. No mesmo ano, ele recebeu o prestigiado Golden Butterfly Award como melhor ator de comédia romântica, um dos maiores prêmios da televisão turca. A cerimônia, transmitida ao vivo, mostrou Ken subindo ao palco com um sorriso tímido, agradecendo aos fãs e à equipe da série. Para ele, o troféu era mais do que um reconhecimento, era prova de que sua aposta na atuação valeu a pena. Em 2019, a ascensão continuou. Ken foi eleito GQ Man of the Year pela revista GQ Turquia, um título que celebrou não apenas seu talento, mas também seu impacto cultural. Ele se tornou um ícone de estilo, com suas fotos em eventos de gala viralizando nas redes sociais. No mesmo ano, conquistou o Morex d'Or, um prêmio internacional concedido no Líbano, que destacou sua popularidade crescente no Oriente Médio. Esses reconhecimentos abriram portas para convites em festivais de cinema e televisão por toda a Europa, de Milão a Dubai. A fama de quem não se limitava à Turquia. Erkin Sikus foi dublado em dezenas de idiomas, e sua imagem chegou a países como Brasil, México e Índia. Ele recebia mensagens de fãs do mundo todo, contando como suas atuações os emocionavam. Quem ficou surpreso com o alcance de seu trabalho, mas também sentiu a responsabilidade de corresponder às expectativas. Ele passava horas respondendo fãs nas redes sociais, sempre com mensagens gentis, o que só aumentava sua popularidade. Além dos prêmios, Ken começou a ser convidado para eventos internacionais de prestígio. Ele participou de estreias de filmes, programas de TV e campanhas publicitárias, representando marcas globais. Sua presença em eventos era sempre um destaque, com multidões esperando para vê-lo. Apesar disso, Ken mantinha a humildade. Nos bastidores ele era conhecido por tratar todos com respeito, desde os diretores até os assistentes de produção. Essa postura conquistava ainda mais admiradores. Por trás dos holofotes, Ken refletia sobre o preço da fama. Ele amava o reconhecimento, mas a exposição constante o fazia questionar sua privacidade. A mídia especulava sobre cada passo seu, e ele sentia a pressão de ser um modelo perfeito. Ainda assim, ele sabia que esses prêmios eram apenas o começo. Sua ambição o levava a querer mais, papéis mais desafiadores, histórias mais profundas. Enquanto celebrava suas conquistas, Ken recebia propostas de produtores internacionais. A Itália, em particular, começava a chamar sua atenção. Ele sentia que o próximo passo de sua carreira estava além das fronteiras da Turquia. O mundo estava de olho nele, e Ken estava pronto para mostrar que era mais do que um galã de novelas. Mas à medida que novas oportunidades surgiam, ele também enfrentava o desafio de manter sua essência em um mundo cada vez mais exigente. O que viria a seguir testaria sua determinação e talento. Com o sucesso de Erkin Sikus, Ken Yaman tornou-se um nome conhecido globalmente, e sua carreira começou a ultrapassar as fronteiras da Turquia. A Itália, com sua rica tradição no cinema e na televisão, tornou-se seu próximo destino. Em 2022, Ken protagonizou Viola come il mare, uma série italiana que misturava drama e suspense. Interpretando Francesco Demir, um inspetor de polícia, ele mostrou um lado mais sério e complexo de sua atuação. A produção foi um sucesso, e o público italiano abraçou Ken, que rapidamente se tornou um ídolo no país. A adaptação à Itália não foi apenas profissional. Ken mergulhou na cultura local, aprendendo o idioma com fluência e participando de eventos em Roma e Milão. Ele se sentia em casa e os italianos admiravam sua dedicação. Viola come il mare abriu portas para novos projetos, e Ken começou a ser visto como um ator versátil, capaz de transitar entre comédias românticas e papéis mais intensos. Sua popularidade na Itália cresceu tanto que ele passou a dividir seu tempo entre Istambul e Roma. Em 2024, Ken foi escalado para interpretar o lendário pirata Sandokan, em uma superprodução internacional prevista para estrear em 2025. O papel era um marco. Sandokan, personagem icônico criado pelo escritor Emílio Salgari, exigia carisma, força e profundidade emocional. Ken se preparou intensamente treinando artes marciais e estudando a história do personagem. Ele sabia que o projeto poderia consolidar sua carreira no cinema global, alcançando públicos na Europa, Ásia e além. As filmagens, realizadas em locações exóticas, foram um desafio que ele abraçou com entusiasmo. Além de Sandokan, Ken estrelou a série O Turco, uma produção ambiciosa que contava a história de um herói otomano. A série, distribuída por plataformas de streaming, ampliou ainda mais seu alcance, conquistando fãs em mercados como América Latina e Oriente Médio.
Quem sentia orgulho de representar sua herança turca em projetos internacionais, mas também enfrentava a pressão de corresponder às expectativas de públicos tão diversos. Apesar do ritmo acelerado, Ken encontrava tempo para se conectar com os fãs. Ele participava de encontros em festivais de cinema e respondia mensagens nas redes sociais, sempre com um tom acolhedor. Sua habilidade de se comunicar em vários idiomas turco, italiano, inglês e outros o aproximava de audiências globais. Ele sabia que sua imagem estava mudando, de galã de novelas para um ator respeitado em produções de alto nível. No entanto, a vida entre dois continentes não era simples. Quem sentia a distância da família e dos amigos em Istambul, enquanto tentava se adaptar à vida na Itália. A fama global trazia oportunidades incríveis, mas também exigia sacrifícios. Ele começava a questionar como equilibrar sua carreira com sua vida pessoal. Enquanto as câmeras capturavam sua confiança, uma inquietação crescia dentro dele. O próximo capítulo de sua jornada prometia revelar não apenas novos papéis, mas também um lado mais humano e vulnerável de Ken Yaman. À medida que sua carreira decolava, Ken Yaman sentia a necessidade de retribuir à sociedade. Em 2021, ele fundou a ONG Ken Yaman for Children, uma iniciativa dedicada a apoiar crianças em situação de vulnerabilidade. A organização focava em fornecer recursos para a educação, saúde e bem-estar, especialmente em comunidades carentes da Turquia. Quem investiu tempo e energia no projeto, usando sua visibilidade para atrair doadores e parceiros. Ele acreditava que sua fama poderia ser uma ferramenta para fazer a diferença, e estava determinado a provar isso. A Ken Yaman for Children rapidamente ganhou destaque. Quem liderou campanhas de arrecadação para hospitais infantis, fornecendo equipamentos médicos e apoio psicológico para famílias. Ele visitava escolas e orfanatos, onde passava horas conversando com crianças, ouvindo suas histórias e incentivando-as a sonhar grande. Sua presença trazia sorrisos, e ele se emocionava com o impacto que podia causar. Para quem esses momentos eram tão importantes quanto qualquer papel na televisão. Em 2024, Ken expandiu seu trabalho filantrópico para além da Turquia. Durante uma visita ao Brasil, ele conheceu o Hospital Pediátrico Graak em São Paulo que trata crianças com câncer. Ken passou um dia inteiro com os pacientes brincando, contando histórias e entregando presentes. Ele conversou com médicos e familiares, impressionado com a força das crianças. A visita foi amplamente coberta pela mídia brasileira, e Ken aproveitou para arrecadar fundos para a instituição. Sua humildade e carinho conquistaram o coração dos brasileiros. Essas ações reforçaram a imagem de Ken como mais do que um galã. Ele mostrava um compromisso genuíno com causas sociais, o que o diferenciava de outros astros. Em entrevistas, ele dizia que ajudar os outros o mantinha conectado às suas raízes e valores. Crescer em uma família de origem humilde o ensinou a valorizar o que tinha e a compartilhar com quem precisava. Sua ONG se tornou um reflexo disso, crescendo com projetos em vários países. No entanto, conciliar a filantropia com a carreira não era fácil. As viagens constantes, as gravações e os eventos promocionais deixavam pouco tempo para a vida pessoal. Quem sentia o peso de ser uma figura pública com fãs e mídia esperando que ele fosse perfeito? Apesar disso, ele encontrava equilíbrio nas ações sociais que o lembravam de seu propósito maior. Cada criança que ele ajudava era um lembrete de por que valia a pena continuar. Enquanto sua influência crescia, Ken começou a planejar novos projetos para a ONG. Ele sonhava em criar escolas e centros de treinamento para jovens, oferecendo oportunidades que ele próprio teve. Mas ao mesmo tempo ele enfrentava uma pressão interna. A fama, os compromissos e as expectativas estavam cobrando seu preço. Algo dentro dele pedia por uma pausa, um momento para refletir. O próximo capítulo de sua vida traria mudanças profundas, enquanto Ken buscava equilibrar seu coração generoso com os desafios de ser uma estrela global. Ken Yaman sempre se destacou por sua versatilidade, e seu domínio de vários idiomas era uma prova disso. Ele fala fluentemente turco, italiano, inglês, espanhol, alemão e francês, uma habilidade que o ajudou a conquistar públicos ao redor do mundo. Durante as filmagens de Viola come il mare na Itália, Ken impressionou a equipe ao se comunicar com fluência no idioma local, muitas vezes improvisando diálogos em italiano. Em eventos internacionais ele alternava entre inglês e espanhol com facilidade, conectando-se com fãs de diferentes culturas. Essa capacidade o tornava não apenas um ator, mas um verdadeiro embaixador cultural. Além dos idiomas, Ken mantinha uma paixão por esportes que moldava sua disciplina e imagem. Desde jovem ele praticava artes marciais, incluindo boxe e Krav Maga, o que lhe dava preparo físico para papéis exigentes como o de Sandokan.
Sua rotina de treinos era intensa. Ele acordava cedo para malhar, combinando musculação com exercícios aeróbicos. Essa dedicação não apenas esculpia seu corpo, mas também fortalecia sua mente, ajudando-o a lidar com a pressão da fama. Para quem o esporte era uma forma de manter o equilíbrio. Como torcedor fanático do Beşiktaş, um dos maiores clubes de futebol de Istambul, quem nunca escondia seu amor pelo time. Ele frequentava jogos sempre que podia, vibrando nas arquibancadas como qualquer torcedor. Fotos suas com a camisa do clube circulavam nas redes, e ele se orgulhava de representar a paixão turca pelo esporte. Essa conexão com o futebol o tornava ainda mais próximo dos fãs, que viam nele um ídolo acessível e autêntico. Fora das telas, quem também brilhava como modelo e influenciador. Ele estrelava campanhas para marcas globais, de roupas a perfumes, aproveitando seu carisma e estilo. Suas fotos em revistas e outdoors eram um sucesso, e ele sabia como usar as redes sociais para engajar milhões de seguidores. Mas apesar do glamour, quem permanecia fiel às suas raízes, sempre destacando sua formação em direito e sua jornada para chegar onde estava. Essa multiplicidade de talentos fazia de Kim um artista único. Ele não era apenas um rosto bonito, era um homem que unia inteligência, disciplina e criatividade. Nos sets de filmagem, ele surpreendia diretores com sua capacidade de absorver roteiros rapidamente e sugerir ideias para cenas. Fora do trabalho, ele se dedicava à leitura e ao aprendizado contínuo, sempre buscando crescer como pessoa e profissional. Em 2024, Kim Yaman surpreendeu o mundo ao desativar sua conta no Instagram, que contava com mais de 11 milhões de seguidores. A decisão pegou os fãs de surpresa, já que ele era conhecido por compartilhar momentos de sua vida, desde bastidores de gravações até treinos e eventos sociais. Em um comunicado breve, Kim explicou que precisava de um tempo para focar em sua carreira e bem-estar mental. A pressão constante da fama com especulações sobre sua vida pessoal e a expectativa de estar sempre presente online, estava cobrando um preço alto. Ele queria se reconectar consigo mesmo, longe dos holofotes digitais. A pausa nas redes sociais foi um marco em sua jornada. Kim sempre foi aberto com seus fãs, mas a exposição incessante o fazia sentir que sua vida estava sob um microscópio. Ele passava horas lendo comentários, alguns cheios de carinho, outros carregados de críticas. A decisão de se afastar foi difícil, mas necessária. Durante esse período, ele se dedicou ainda mais às gravações de Sandokan e Eu Turco, além de passar tempo com a família em Istambul. Esses momentos o ajudaram a refletir sobre o que realmente importava. Em 2025, Kim voltou às redes com um novo perfil, mais restrito e focado em seu trabalho. Ele compartilhava atualizações sobre projetos, como fotos dos sets e mensagens sobre sua ONG, mas evitava detalhes pessoais. Essa mudança refletia uma nova maturidade. Kim estava aprendendo a estabelecer limites, protegendo sua privacidade sem perder a conexão com os fãs. Ele explicava em entrevistas que queria ser lembrado por seu talento e impacto social, não apenas por sua imagem de galã. Essa fase trouxe um Kim mais introspectivo. Ele começou a falar abertamente sobre saúde mental, um tema ainda delicado em muitas culturas. Em uma entrevista confessou que a fama, embora gratificante, às vezes o fazia sentir sozinho. Ele buscava apoio em amigos próximos e em sua família, que sempre foram seu porto seguro. Sua mãe, Gulden, e seu pai, Guven, o incentivavam a manter os pés no chão, lembrando-o de suas raízes humildes. Enquanto reconstruía seu equilíbrio, Kim também enfrentava novos desafios na carreira. As gravações de Sandokan exigiam longos períodos longe de casa, e a pressão para entregar uma performance icônica era enorme. Ele sabia que o papel poderia definir o próximo capítulo de sua trajetória, mas também temia se perder no turbilhão da fama. Sua decisão de priorizar a saúde mental mostrava um lado vulnerável que poucos esperavam de um astro tão admirado. Os fãs continuavam a apoiá-lo, enchendo seu novo perfil com mensagens de carinho. Eles respeitavam sua necessidade de espaço, mas aguardavam ansiosamente por mais novidades. Kim sentia gratidão, mas também uma responsabilidade crescente. Ele estava se preparando para algo maior, algo que poderia mudar a forma como o mundo via. Enquanto se equilibrava entre a vida pública e privada, uma revelação estava por vir, prometendo abalar suas estruturas e intrigar seus seguidores. Apesar do sucesso meteórico, Kim Yaman não escapou de momentos controversos que marcaram sua trajetória. Em 2016, durante as gravações de Angemi Sevmedik, ele se envolveu em um incidente com a colega de elenco Selin Soyder. Durante uma discussão acalorada nos bastidores, Kim perdeu a calma e atirou uma xícara em direção a ela.
O episódio, amplamente noticiado pela mídia turca, chocou o público e gerou críticas. A situação escalou para a justiça, resultando em uma multa para Ken. Ele se desculpou publicamente, admitindo que deixou as emoções tomarem conta, mas o caso deixou uma mancha em sua imagem. A polêmica foi um choque de realidade para Ken. Ele era jovem, ainda aprendendo a lidar com a pressão do set e a exposição crescente. A mídia aproveitou o incidente para questionar seu temperamento, e rumores sobre sua vida pessoal começaram a circular com mais força. Para Ken foi um momento de introspecção. Ele sabia que precisava crescer, tanto como profissional quanto como pessoa, para evitar que situações assim se repetissem. Nos anos seguintes, ele trabalhou para reconstruir sua reputação, focando em sua atuação e em projetos sociais. Além do incidente com Selin, a vida amorosa de Ken também foi alvo constante da imprensa. Após Erkin Sikus, especulações sobre seu relacionamento com Demet Özdemir dominavam as manchetes. Mesmo após o término, tabloides continuavam a inventar histórias, desde novos romances até supostas rivalidades. Ken tentava manter a privacidade, mas a curiosidade do público era implacável. Ele sentia que cada passo seu era vigiado, e isso fazia questionar o custo da fama. Em entrevistas, ele pedia respeito, mas a mídia nem sempre ouvia. Essas polêmicas ensinaram Ken a ser mais cauteloso. Ele começou a escolher com cuidado os projetos e as pessoas com quem trabalhava, priorizando ambientes positivos. Sua dedicação a Ken Yaman for Children e aos papéis internacionais como Viola Komil Mare e Sandokan, mostrou que ele estava determinado a deixar o passado para trás. Os fãs, em sua maioria, continuaram ao seu lado, reconhecendo que erros fazem parte do crescimento. Por trás das câmeras, Ken lidava com o impacto emocional dessas controvérsias. Ele se abria com amigos próximos sobre como as críticas o afetavam, mesmo que tentasse manter uma imagem forte. Sua decisão de pausar as redes sociais em 2024 veio, em parte, desse desejo de se proteger. Ele queria um espaço onde pudesse ser apenas Ken, sem o peso de ser uma celebridade. Enquanto sua carreira seguia em ascensão, Ken sabia que a mídia continuaria a escrutiná-lo. Ele estava aprendendo a ignorar o barulho e focar no que importava, seu trabalho, seus fãs e suas causas. Mas algo maior estava por vir. Uma verdade guardada, algo que ele carregava em silêncio, começava a pesar. Ken sentia que era hora de falar, de revelar um lado seu que poucos conheciam. O próximo capítulo prometia ser o mais impactante de sua história. Ken Yaman enfrentou tempestades, mas sua resiliência o manteve firme. As polêmicas, como o incidente com Selin Soyder, e a pressão constante da mídia testaram sua força, mas ele transformou esses desafios em aprendizado. Ele sabia que ser uma figura pública exigia mais do que talento, exigia caráter. Com o tempo, Ken construiu uma trajetória sólida, equilibrando sua carreira de ator com um compromisso profundo com causas sociais e sua própria humanidade. Ele não queria ser apenas um rosto na tela, mas alguém que inspirasse. Sua dedicação a Ken Yaman for Children mostrava um lado generoso que conquistava respeito. Ele visitava hospitais, conversava com crianças e trabalhava incansavelmente para arrecadar fundos. Cada sorriso que recebia o lembrava de por que valia a pena continuar. Em 2024, sua visita ao GRAAC em São Paulo reforçou essa missão. Ele viu nos olhos das crianças em tratamento a mesma determinação que o impulsionava. Esses momentos o mantinham conectado às suas raízes, apesar da fama global. No set, Ken era um profissional exemplar. Diretores elogiavam sua disciplina, desde chegar cedo até memorizar roteiros com precisão. Ele trazia ideias para suas cenas, mostrando que era mais do que um galã. Projetos como Sandoka e Eu Turco exigiam um nível mais alto de atuação, e Ken se entregava de corpo e alma. Ele treinava por horas, estudava seus personagens e mergulhava em cada papel, provando que podia ir além das comédias românticas que o consagraram. Fora das câmeras, Ken valorizava sua conexão com os fãs. Ele respondia mensagens, participava de eventos e sempre encontrava tempo para agradecer o apoio. Sua humildade o tornava querido, mesmo em meio às críticas. Ele sabia que a fama vinha com sacrifícios, mas também com a chance de inspirar. Em entrevistas, ele falava sobre superação, compartilhando como superou dúvidas e erros para chegar onde estava. Sua história ressoava com muitos que viam nele um exemplo de perseverança. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa revelação impactante do Ken Yaman? Realmente não esperávamos que ele fosse compartilhar algo tão pessoal e tocante conosco. Aos 35 anos, ele mostrou uma coragem incrível ao abrir o coração dessa forma. Agora queremos saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários o que pensam sobre tudo isso.
Vocês ficaram surpresos com essa verdade que ele revelou? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar o seu like para nos apoiar. E para não perder nenhuma novidade sobre Ken Yaman e outros famosos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações. Comentem aqui embaixo. Vocês acreditam que essa revelação vai mudar a vida do Ken Yaman? O que vocês gostariam de dizer para ele neste momento? Obrigado por assistirem até o final. Nos vemos no próximo vídeo com mais novidades do mundo dos famosos. Um abraço e até a próxima!